Mozart o Divino. Hoje nós vamos conversar aqui, vocês vão ver um programa interessantérrimo. Olha aquela imagem ali atrás de mim, olhem só. Sobre o concerto para violino e orquestra em Ré maior, Köchel 218, não se esqueçam, já lembrei aqui, o K significa a ordem da música de Mozart, feita por um cidadão muito paciente, chamado Köchel. Uma violinista bonita e boa violinista, Bettina Boller, a orquestra da televisão suíça, numa série chamada Música para Ver. Por que música para ver? Ora, a música não é para ouvir? É, mas isso é uma experiência que é um começo de linguagem de televisão, tendo como tema a música erudita. É colocação típica do final do século XX, para algum, com a seriedade. A música é séria, não tem nada que inventar, botar muita gente. A compostura da música, que é apenas um espetáculo musical, jamais um entretenimento. Para outros, isso aí é, como é que eu vou dizer? É o ajuste da grande música com formas agradáveis, didáticas e sem monotonia visual. Cada um de vocês em casa vai ver se prefere a forma tradicional ou se gosta dessa série com essas características. Vão acontecer coisas inimagináveis. Isso é um trabalho da televisão alemã, a Deutsche Welle, em convênio com a Transtel. Esse trabalho tem feito experiências nessa direção numa série intitulada Música para Ver. Eu nem diria que era música para ver, eu diria ver bem para melhor ouvir. Mas será que a imagem atrapalha o som? Vocês vão dizer. Eu não sei. Deixo aqui em aberto. Vamos ao Mozart. Quando ele voltava de mais de uma viagem na Itália, ele estava ali pelos 20 e poucos anos, terra onde a musicalidade do violino tiveram um desenvolvimento muito grande. A Itália foi uma grande escola de violino, de violinistas. Foi a principal escola aí pelos séculos 17 e 18. A Itália teve uma importância decisiva. Mozart, como vocês sabem, desde pequeno era menino prodígio, viajou muito e não vamos nos esquecer que o pai de Mozart, Leopoldo Mozart, pai, mestre, empresário, foi um violinista e foi professor de violino. E não sei se vocês sabem que o Mozart também, além de grande pianista, tocava o seu violino. Pois quando ele volta da Itália, ali por 1773, mais ou menos, entre 1773 e 1779, ele, voltando da Itália, ele então faz algumas peças exclusivamente para violino. E é desse período, digamos, violinístico de Mozart, que ele escreve sonatas, escreve concertos para violino e orquestra aí, um dos quais, em Ré maior, que depois levou o número 218 no catálogo ordenado por Köchel, ficou como um clássico e com razão. Esse concerto é extremamente rico de experiências sonoras, ele é muito claro, ele é muito belo. E um pormenor. O pormenor é o que eu já lhes disse, que o Mozart, que era violinista, foi ele, pessoalmente, que também apresentou essa série de concertos. Eu dou essas informações para vocês porque são essas informações importantes para que nós conheçamos perfeitamente o nascimento desse concerto que vocês vão ver hoje de uma maneira inteiramente nova, inusitada na televisão. A orquestração original desse concerto é pequena.
lá no tempo de Mozart. Ela tem 2 violinos, uma viola, 2 oboés, 2 trompas e um contrabaixo. Na versão que nós vamos ouvir e ver, a orquestra é um pouco maior. Repito, é uma obra de 1775. Vocês façam as contas. Mozart nasceu em 1756, ele estava com menos de 20 anos. Dizem os estudiosos que nessa fase ele estava buscando novos caminhos. Já aos 19 anos estava buscando novos caminhos. O fato é que esse concerto possui invenções bastante inusitadas para a obra. O primeiro movimento é um allegro em ré com 2 temas. Mas, bom, isso é a música. Vamos um pouquinho para a imagem. Essa imagem que vocês estão vendo aí atrás de mim, parece que é um hangar de avião. Às vezes parece um hangar, às vezes parece uma estação, às vezes parece os fundos de um teatro, mas eu tenho a ideia de que é um hangar. Já lá na frente vocês vão ver por quê. A imagem é um tratamento surrealista. Vejam o que esses camaradas foram pensar. Pensaram numa imagem surrealista para uma obra do século XVIII, absolutamente clássica, no estilo galante, que alguns chamam até de rococó. Mozart, como vocês sabem, escrevia e apresentava a música dele para os príncipes. Enfim, esse primeiro movimento são pessoas sem rostos. São pessoas que talvez representem o anônimo ou o anonimato dos músicos que, através dos séculos, chegaram até nós. A disposição da orquestra é completamente alterada. Preparem-se para uma visão surrealista e aproveitem depois desse programa para estudar um pouquinho do surrealismo na pintura, na arquitetura, o surrealismo também na escultura, o surrealismo na literatura, que é um movimento dos princípios do século XX. Em 1924, saiu um manifesto surrealista que buscava o quê? Buscava o sonho, o paradoxo, o inconsciente, o inusitado. Um lugar onde o simbólico suplanta o concreto. Meu Deus, quantas coisas eu joguei em cima de vocês. Vamos ouvir aqui e nos deliciar com a criatividade do primeiro movimento em imagem e a qualidade sonora desse trabalho. Tina. Ela é muito bonita. Aos poucos vocês vão ver como ela é uma jovem e bela, além de boa, violinista. Aqui, o diretor muda tudo. Os músicos vagueiam pela esteira de um aeroporto ou de um metrô, não sei, com roupas do dia a dia, ou de um aeroporto. Há aeroportos que têm longas esteiras rolantes, roupas do dia a dia do século XX. Aqui até a minha roupa já se casa um pouquinho ali com a roupa delas e deles, vocês vão ver. Vê-se a solista sem qualquer formalidade e os demais intérpretes. Agora, observem o seguinte. O andamento dessa música, desse segundo movimento, é um andante cantabile. O que é o andante? O andante é um movimento, foi o primeiro dos movimentos com marcação, que significa o andar, o ritmo do andar humano. O que é cantabile? Cantabile é cantante. O andante cantabile é um andamento de quem anda com uma melodia que soa muito bonita, que é, aliás, a melodia desse segundo movimento. Agora, observem, a velocidade da esteira rolante é exatamente a velocidade do andante, do andamento. Fica lindo. Ao lado, enquanto as figuras vão passar, aparecem fotos, como que de um anúncio de concerto, e ali aparece, às vezes, o rosto da solista e do maestro. Ah, o maestro. Se ele regeu com aquele braço enorme no primeiro movimento, neste movimento ele é um cidadão de terno que apenas olha aquele inusitado desfile. Ainda a atmosfera de sonho domina o ambiente. Sonho que é típico do surrealismo, até porque os nossos sonhos não têm lógica. O surrealismo é uma quebra da lógica, exatamente uma quebra da lógica para levar a pessoa a novas sensações estéticas. Bem, mas o Mozart não tinha nada a ver com isso. A melodia do Mozart, deste segundo movimento, é de grande pureza, grande beleza, e após alguns minutos a solista interpreta a cadenza. Eu sempre falo aqui o que é a cadenza. É aquele momento em que a orquestra para e o solista toca sozinho.
E ela faz muito bem o trabalho violinístico, entrosando técnica com sentimento. Este, porém, o sentimento, ele é o pano de fundo, a musicalidade, a pureza, a inocência são as marcas deste segundo movimento, que é, como eu disse, um andante cantabile. Ele tem o ritmo, o andamento de quem anda, no caso, na velocidade da esteira, e uma melodia cantante, que o tempo inteiro, pelo canto, pela melodia, traz uma forma de beleza. É muito bonito. Vamos a ele.
pela imagem provocativa, criativa, mistura típica dos finais do século XX, arte de ver, arte de ouvir, um ouvir associado a um novo ver, a um olhar que busca, a um olhar que não se satisfaz com o corriqueiro, ao mesmo tempo a estrutura clássica da música, um contraste formidável para ser trabalhado por nós interiormente, por escolas, por professores, porque o material é muito rico, é um material que se presta a inúmeras considerações. Há muitas pessoas, professores, que gravam esse programa e depois o discutem com os alunos. Há academias de música que fazem o mesmo, sem nenhum uso comercial, apenas num uso cultural. E um programa como esse eu fico feliz de apresentar. Por quê? Porque ele dá oportunidade a essa troca, a um olhar inquieto. Claro que outros vão dizer, não senhor Távola, que é isso? A música tem que ser tocada, é ali todo mundo sentado, de roupa escura, todos concentrados na música. Pode ser, pode ser. Eu não tenho a verdade. Eu sou um intermediário modesto entre as várias concepções que existem da apresentação de música. Mas eu olho com bons olhos um casamento de música com televisão, onde a música não é apenas mostrada pela televisão, ela se insere numa composição televisual que não seja como a televisão habitual. Nós, infelizmente, temos, vocês podem contar nos dedos, 1, 2, 3, muda a imagem, 1, 2, 3, muda a imagem. Quase toda televisão tem essa técnica, que é uma técnica da televisão norte-americana, de uma imagem não durar mais de 3 segundos. Ora, uma imagem que não dura mais de 3 segundos não permite o ver, não permite o aprofundamento do olhar. Eu acho que as crianças adoram esse programa. E eu peço às crianças e aos jovens para trazerem os adultos, porque todos estão, crianças de 80 anos como de 8, abertas à criatividade, à novidade. E todos sabem aquilo que comanda esse programa. A certeza de que música é vida interior. E quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Até. Tudo é gratuito, mas são imagens muito bonitas. E o concerto, e a qualidade da violinista, e sobretudo a musicalidade de Mozart. Guardem bem, se o ouvido vai ter alguma vez, diante de tanta imagem bonita, guardem a musicalidade, o quanto Mozart faz, o acompanhamento da orquestra ser tão rico quanto os desenhos melódicos do violino que sola. Isso posto, vamos ao terceiro e último movimento desse belíssimo concerto para violino e orquestra de Mozart.